Glória a Deus. Fica de pé, igreja. Vamos a louvar o nosso Deus. Vamos estar com o Senhor. Faça favor.
Sandra Machado, e ela vem com uma agenda que não é dela, que Deus colocou no seu coração. E nós temos que aproveitar, irmãos, quando Deus move alguém para trazer bênção para o seu povo, nós temos que aproveitar. Especialmente porque quando o pastor Carlos me falou no assunto, nós de vez em quando conversamos e já nós ambos tínhamos no nosso coração fazer aquilo que ela propõe vir fazer. Vivemos em continentes diferentes, mas Deus decidiu assim falar com vários para que não houvesse dúvida de que este é o propósito do coração de Deus. Cabe à igreja aceitar este desafio ou não. E meus amados, estávamos aqui na quarta-feira, não esta, na anterior, e falamos sobre o jejum de Daniel, que é um jejum muito praticado não só por questões de saúde, mas ouve-se muito no meio da igreja, não é? Falar sobre o jejum de Daniel. Quem já ouviu falar sobre o jejum de Daniel? Amém. Quem já fez o jejum de Daniel? Amém. A questão foi que eu perguntei: porquê é que se chama jejum de Daniel? O que é o jejum de Daniel? E grande parte dos irmãos não sabiam. E nós temos vindo a conversar entre mulheres, não só, cada vez mais, meus amados. É muito importante nós conhecermos os fundamentos da nossa fé. Por não sermos cristãos, eu não estou a dizer isto, não estou a dizer isto a título pejorativo ou criticando alguém. Mas a verdade tem que ser dita. Para não sermos cristãos que andam à toa, atrás de uma direção de um pastor, de um líder, atrás de uma moda, atrás de uma trend, como se diz hoje em dia. Nós devemos conhecer qual é a razão da nossa fé. Só assim nós saberemos que somos verdadeiros. Só assim é que quem está ao nosso redor vai entender que aquilo que nós vivemos, ao contrário das restantes religiões, não vivemos por tradição. Vivemos por uma profunda convicção daquilo que estamos fazendo ser a vontade do Pai. Eu quero-vos dizer uma coisa, irmãos, antes de começar, e temos tempo. Nós vamos dividir este estudo para hoje e para quarta-feira, ok? Jesus não era uma pessoa ignorante. E se os irmãos pensam que o acesso à informação que ele teve foi-lhe dado por ele ter uma natureza divina, então a tua fé é vã. Porque Jesus veio em carne. O propósito todo da salvação é nós crermos que Jesus sofreu exatamente as mesmas tentações, as mesmas dificuldades que nós, e ainda assim conseguiu fazer o que Adão não conseguiu: resistir e vencer. Jesus não pecou, não porque era um ser sobrenatural. Ele era alguém como eu e como tu. E quando nós o vemos com 12 anos no templo, pregando, citando os profetas Isaías, Jeremias, Joel, Ezequiel, confrontando os sacerdotes, e eles próprios dizendo, os fariseus aliás, e eles próprios dizendo: como é que este miúdo com 12 anos tem autoridade? Os irmãos pensam o quê? Que Deus diz assim: agora sabes tudo sobre a Bíblia? Não!
muito a palavra de Deus. Ele conhecia, ele manobrava bem os rolos. Por isso ele pôde responder ao diabo quando fez jejum e quando foi tentado, e que nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. Está escrito, também está escrito, porque ele conhecia a vontade do Pai, ele conhecia a palavra do Pai, ele era o próprio Verbo. Os irmãos estão entendendo? Amém. E nós hoje, e eu falo por mim, eu falo por mim porque, irmãos, eu tenho feito um propósito no meu coração de estudar cada vez mais, e não há diferença na minha vida. E porque nós hoje em dia parece que vivemos à toa, por isso quando Satanás vier, olha, faz isto, talvez nós não nos vamos lembrar. Não, está escrito assim. Nós precisamos conhecer mais a razão da nossa fé. O que é que agrada a Deus? Eu quero começar por dizer-vos que o jejum é algo que, apesar de estar um pouco desprezado hoje na cultura cristã, pelo menos, eu diria na Europa, em termos espirituais, é algo que agrada muito a Deus. O que é o jejum? Para os irmãos, o que é o jejum? Já vimos que alguns já fizeram. Jejum é o quê? É uma forma de abstinência, não é? Temos que concordar com isso. Normalmente associado a abster-se de comer. Em algumas situações mais extremas, comer e beber. O jejum pode ser total, ou seja, podemos passar 24 horas mesmo sem comer. Quantos já fizeram o jejum total? O jejum pode ser parcial, saltar apenas algumas refeições. O jejum pode ser de género, e aqui entra assim, o jejum de Daniel. Então, muito rapidamente, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Vou pedir ao pastor Carlos para ler do versículo 1 ao 8, por favor, enquanto eu recupero o público. Profeta Daniel 1 ao 8. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos homens, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos para ser instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção de manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, e o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque,
e Azarias de Abednego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Amém, glória a Deus. Daniel fez 2 jejuns, irmãos. Não fez apenas um. Mais praticado não é este. Nós nos falamos sobre qual é. Mas o que é importante aqui entender? O povo de Israel pecou. Deus avisou: vou tirar da terra que te dei. Continuou a pecar, chegou o dia do juízo. Deus avisa, dá oportunidade. Mas é importante a igreja e o mundo entenderem que há um dia que acaba a tolerância. Há um dia que vai acabar o tempo da graça. E quando acaba, quando a presença de Deus é retirada, quando Deus deixa o seu povo viver segundo o seu próprio coração, dizendo: já que tu queres viver assim, faz, vive. Ó igreja, já que tu queres ser isso, sê. Já queres viver mediocridade espiritual, vive. Há sempre consequências, irmãos, quando a presença de Deus é retirada da vida de uma pessoa. Há sempre consequências. E aqui houve. Deus me livre a mim viver sem a presença do Espírito Santo. Enquanto eu ouço o Espírito Santo corrigindo-me, tiveste mal, pede perdão, faz isso. Eu digo assim: eu estou bem com Deus. Quando há silêncio é porque eu não fico com medo. Onde estás, Deus, que não me estás corrigindo? E o povo não ouviu. E veio o rei da Babilónia, Nabucodonosor, e foi lá ao reino de Judá, reino do sul, tudo preso. Ficaram lá ainda alguns, os quais estavam muito. E agora veja, quando há um distanciamento entre o povo de Deus e o seu Deus, veja qual é a primeira intenção de Nabucodonosor. Sabe qual é? Escolhe o que há de melhor aí no meio desse povo, para que eu possa descaracterizá-lo da sua cultura, da sua fé. Foi isso que Nabucodonosor fez com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos mudar-lhes o nome. Não mais vão ter nomes hebreus. Vamos colocá-los no cárcere, mas não lhes vamos tratar mal. Vamos lhe dar do meu manjar, Nabucodonosor, das minhas carnes sacrificadas aos ídolos, das carnes que o Deus deles prometeu, que ele proibiu que eles comessem. Vamos lhe tirar as possibilidades de fazerem aqueles rituais que garantiam a comunhão com o seu Deus. Vamos descaracterizar o melhor que há no meio do povo de Israel. Situação de derrota, de vergonha, irmãos. Situação de tribulação para aqueles 3 jovens. Mas a mensagem mais importante transmitir está no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. No meio da prova, no meio da solidão, no meio da derrota, quando Satanás quiser descaracterizar a tua vida crente, faz o que Daniel diz, fez. Há outras traduções que dizem: Daniel propôs no seu coração. Repete comigo: propôs no seu coração. propôs no seu coração. Propôs no seu coração.
se eu não fizer parte dessa refeição, não sentar à mesa com Satanás, só isso vai mover o céu a meu favor. E moveu. Então eu disse, eu só vou comer legumes e água. Só legumes. O eunuco estava, não posso. Vocês, ele e os três amigos, não é? Vocês vão parecer fracos, mais fracos que os outros. E aí o rei vai me chamar porque vocês foram o melhor que existe no meio do povo de Israel. Vamos fazer aqui como Elias fez, saber quem é Deus. Dá-me 10 dias a comer só legumes e água. E vê o resultado. Deixa os outros comerem carne. Os irmãos, o livro de Daniel tem só 12 capítulos. Posso-vos dizer que para fazer este estudo, num dia dá para ler, irmãos. É uma história maravilhosa. Amém? Vamos ver quem é Deus. E durante 10 dias, este é o primeiro jejum de Daniel. Ele então comeu só legumes e água. E ao final dos 10 dias, o eunuco, está escrito mais à frente, foi ter com Daniel e disse: como é que é possível? Eles estavam roçados. Há uma expressão maravilhosa, não seja lá qual é o versículo, mas é pouco mais à frente que disse. Estavam gordos de carne, musculados, enquanto que os outros que comeram do manjar pareciam cansados. Um propósito feito diante do nosso Deus muscula a nossa fé, irmãos, vivifica a nossa vida, não traz doença, traz cura. Amém. Aleluia! Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Se os irmãos normalmente virem alguém que é 100% vegetariano, não é uma pessoa propriamente, é magra, não é? Mas não é uma pessoa propriamente bombada, como nós estamos acostumados a dizer. Deus honrou o propósito que Daniel fez. Deus honrou. Quando ele disse: não, Senhor, eu sou teu. Eu não vou deixar que ninguém tire a tua imagem de mim. Resposta à guerra, resposta à tribulação, continua uma delas a ser o jejum. Mas então, qual é o jejum de Daniel que é normalmente praticado? Como eu disse, irmãos, ele fez 2 tipos de jejum. E nós agora vamos ao capítulo 10, rapidamente. O 10 está a ser na quarta-feira. Se Deus assim permitir. E vamos ler Daniel 10. Vou ler rapidamente. No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolveu um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de faz. O seu corpo era como brilho, o seu rosto, irmãos, como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tinha daquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, em rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo
20, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos meus príncipes, veio ajudar-me a obter vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei, e eis que uma com semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o teu servo, o servo do meu Senhor, falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fogo ficou em mim. Então me tocou tornar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Um cenário completamente diferente, mas a luta continua a ser espiritual. Daniel, se os irmãos lerem o livro de Daniel, teve várias visões. E neste caso em particular, teve uma visão sobre os reinos que queriam, quem é que na praça, e que lhe perturbou muito. E uma vez mais, qual foi a resposta dele? Ao perceber que vinha luta, ao perceber que vinha guerra: eu vou-me humilhar diante do meu Deus durante 21 dias, durante 3 semanas. Não vou comer manjar agradável, não vou comer carne. Não era só comer carne, aquilo que ele desejava, aquilo que ele gostava. Ele disse: eu não vou comer, eu vou humilhar-me. Não vou beber vinho, nem sequer me vou perfumar. Porque eu preciso fazer frente a esta guerra que vai chegar com a arma que Deus me tem dado e tem resultado tantas vezes: o jejum. É este o jejum que normalmente é praticado quando se fala de jejum de Daniel. As 3 semanas, 21 dias a comer só legumes e água. Mas irmãos, veja que, como eu já disse, Daniel disse, privou-se daquilo que era manjar agradável. Não vale a pena propor no nosso coração: eu vou fazer um jejum de Daniel, porque está na moda, e sentar-me à frente da televisão a comer pipocas porque quero estar a ver uma Netflixinha. A Bíblia diz aqui que é que ele fez juntamente com este jejum. Quais armas mais ele juntou? Oração, saco e cinza, boca no pó, a palavra. E veja o resultado deste propósito, porque mais uma vez está aqui a dizer: Daniel propôs no seu coração durante 3 semanas. É sempre uma decisão nossa. Ele está ali orando, está ali prostrado, humilhando-se diante do seu Deus. Quem é que vai ter com ele? Veja o que aconteceu. O anjo do Senhor, por causa daquele propósito e por ver a sinceridade daquele homem, ele pôde ver aquela visão celestial do anjo do Senhor lhe dizendo, chamando-lhe: Daniel, homem muito amado. Tu és tão amado, Daniel, e faço questão que tu saibas isso. Tu és um homem muito amado, porque no teu coração os propósitos que tu fazes é com sinceridade e para honrar o teu Deus. Homem muito amado, ser forte, fortalece, porque eu estou aqui para lutar por ti. Daniel não sabia que enquanto decorriam aqueles 21
presença ainda existia. Isso eram entidades demoníacas que estavam tentando impedir a oração de Daniel de chegar a Deus. E Deus moveu Gabriel e o seu anjo para lutar contra aquelas entidades demoníacas, para que a oração do homem muito amado fosse atendida. E está na hora de nós percebermos, irmãos, quando tu levantas um louvor, quando tu dobras os teus joelhos, quando tu fazes um propósito do teu coração de um jejum, há uma guerra espiritual que começa. Nós não vemos, mas eles estão lá, as hostes espirituais das maldades, nas regiões celestiais. E Gabriel, o arcanjo, teve ali lutando contra estes demónios. Da mesma forma que se uma igreja se posicionar, se uma igreja fizer um propósito diante de Deus, esta guerra espiritual, estas entidades demoníacas vão ser derrotadas. Amém. E há crentes que estão no meio de uma batalha espiritual e nem sequer sabem. E o jejum que faz é isso, irmãos. Esta abstinência que faz é isso. Não é para pedir. Ela abre o nosso discernimento. Daniel, através do jejum, conseguiu ver o mundo espiritual de uma forma que não viu antes. Isto é o verdadeiro jejum. Esmurrar a nossa carne. Reduzi-la à servidão. Para que o nosso espírito fique mais atento. Se são 21 dias, se são 3 dias, se é um jejum só de legumes, se é um jejum total, se é um jejum parcial, não interessa. O que interessa é, eu propus no meu coração, e este jejum é para Deus, não é de Daniel mais, é o jejum da Vânia para Deus da Vânia. Amém? Amém. Esmurrar na nossa carne. E eu vou terminar, irmãos, muito mais havia a dizer. Eu vou terminar com um exemplo que eu vi de um pastor que muito aprecio. Um homem que pratica jejuns de 40 dias, como Jesus, por exemplo. Eu nunca fiz um jejum de 40 dias. Não interessa o que a gente já fez, agora começamos. Amém? E ele estava já perto do fim do jejum de 40 dias e foi almoçar com os amigos. Então eles sabiam que ele não estava a comer, não é? Não devemos estar a anunciar que fizemos jejuns, mas a vida continua. Eles perceberam que ele estava num propósito. E ele então disse: olha, pronto, hoje vou fazer uma exceção. Em vez de beber só água, vou beber água com limão. Faz parte, também é bom, por causa de equilibrar aqui as enzimas, etc. E ele então pediu um copo com limão espremido, misturado com a sua água. E o empregado de mesa veio, trouxe o copo com o limão, ele pôs na sua água. E ao beber, ele disse, chamou o empregado, olha, peço desculpa, eu não disse sua limonada, eu disse um limão. Eu disse, sim, mas isso é um limão, eu próprio vi o meu colega de cozinha estudar, não, isso está super doce. Não é só um limão, isso é uma limonada. E os outros insistiram, ainda a mesma coisa. Os outros disseram, deixa eu provar. E cada um provou. Como é que tu dizes que isso é uma limonada? Isso está azedo. Não, ou seja, isso está doce. Está azedo, está doce, está azedo, está doce. Deus tocou no coração dele. Não estava doce. Não estava nem doce nem azedo, irmãos. Estava com fitose do limão. Por causa da abstinência, por causa de estar tanto tempo em abstinência, as suas papilas gustativas conseguiram detectar a frutose do limão, o açúcar do limão. Uma coisa que qualquer um de nós não consegue. E é isso que Jesus faz conosco. Elimina os vícios, tira as tradições e abre os nossos olhos para aquilo que esteve
sempre à nossa frente e nós não víamos a doçura do nosso Deus. E isto não são os estudos bíblicos. Isto é um desafio que Deus está a fazer na minha vida e é um desafio que Deus está a fazer na tua vida. Se nós fizermos como Daniel, eu propus no meu coração. Eu propus no meu coração vencer esta guerra. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Pai, entrei esta palavra nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu não tenho nenhuma capacidade alguma para convencer, para mover os corações, mas o teu Espírito tem. Tu conheces as minhas dificuldades e fragilidades, Senhor, o quanto tenho que estudar, porque te conheço, tenho que conhecer mais, Senhor. Mas também sabes que tenho posto no meu coração, Senhor, conhecer-te mais, eu quero conhecer-te. E eu sei que estás a desafiar a tua igreja, Senhor, para um tempo de jejum, para um tempo de conhecer a tua palavra, para um tempo de oração, para um tempo de conhecer-te, quem tu realmente és, não só aquilo que tu fazes, mas aquilo que tu és. Nesta hora, Pai, eu entrego o resultado desta mensagem nas mãos do Espírito Santo, que é o que vai vencer a coração. Quando o desafio for lançado, que o teu povo se una como um homem só, contra, Senhor, não é destas hostes espirituais, Senhor, pois sabemos que quem guerreia por nós é maior. Em nome de Jesus, damos um domingo abençoado, uma semana de vitória e paz. Ajuda-nos a ter um discernimento espiritual do que está ao nosso redor, de quem vem e de quem sai, e que em tudo o teu nome seja glorificado. A tua honra